lá que o Paulão me ajudou. Eu, quando ainda estava viajando na maionese, lá atrás, achando que, não, uma hora o Estado vai dar segurança, e que eu entendi que essa segurança nunca viria, foi ali que definitivamente eu me tornei armamentista por causa desse cara. É isso aí, obrigado, gente. Marcos Paulon, depois você explica para a gente o que é aquilo ali, se é o Código Tributário Nacional, o que é isso, essa Bíblia, essas Bíblias aí, ó. Ah, tá, o discurso dele vai ser rápido, ele só vai ler tudo. Só vou ler ali. isso aqui. A Elisa falou aqui. Bom, muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar de volta aqui no Espírito Santo. Eu tenho 3 recados para dar para vocês, tá? Eu gosto de resumir em compartimentos, fica mais fácil de entender. O primeiro ponto eu vou explicar para vocês, e principalmente para o segmento armamentista daqui do Espírito Santo, algo que o pessoal ainda não se deu conta, tá? Mas talvez seja novidade para alguns. Mas independente de como Lula se tornou presidente, parece que o pessoal ainda não entendeu, Darcio, que o presidente, infelizmente, é o Lula. Algumas pessoas ainda não entenderam. A segunda coisa que eu vou dizer para vocês é o que é isso aqui. E a terceira coisa é tentar resgatar da memória de vocês uma palestra que eu faço há mais de uma década, que por conta do meu mandato eu acabei me afastando das redes sociais, parei de fazer, que é a frase, não é sobre armas, é sobre liberdade, porque é o fim da picada, num país onde uma mulher está presa porque escreveu de batom numa estátua, num país onde tem traficante, assassino, latrocida e toda a ordem de criminoso sendo solto, onde parlamentares estão sendo processados porque falam, ter pessoas que vêm publicamente falar, e o porte de trânsito? E o porte de arma? Meu amigo, nós não estamos podendo falar. Ah, Paulon, você só está falando de anistia, você abandonou a pauta das armas. Meus amigos, não é sobre armas, é sobre liberdade. E não existe liberdade nesse país. Mas antes de eu começar, eu preciso, por questão de justiça, fazer alguns agradecimentos. Darcio, primeiro, por sempre ter sido um grande amigo e um leal companheiro, por me oportunizar estar aqui hoje falando desse tema. A Maguinha Malta, porque a última vez que eu vim aqui no Espírito Santo, eu estava prestes a renunciar ao meu mandato, porque eu estava extremamente desiludido com a política, com o Brasil e com as estruturas que a gente se submete. E foi graças a um bate-papo com ela durante uma entrevista que Deus falou comigo. E eu falei, nunca vou me esquecer desse dia aqui, porque você foi milagre na minha vida, através de você Deus falou comigo. E aquele dia, você me lembrou que eu não escolhi estar na política, eu fui escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu me lembro que quando Deus escolheu Davi para ser rei, ele não lhe deu uma coroa, ele mandou Golias. Por isso, senador, todas as vezes que me falam, é impossível, é improvável, você não tem a menor chance, eu falo muito obrigado, porque toda a honra e toda a glória, quando eu vencer, será dada àquele que é digno de glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Outra pessoa que eu preciso publicamente agradecer, e fico muito feliz de fazer isso aqui na terra dele, é o senador Magno Malta, meu amigo Magno Malta. Magno Malta é o que a gente chama, lá no meu estado, de sujeito homem. Alguém que só tem uma palavra e a palavra não faz curva. Nos momentos mais difíceis que eu vivi na política, quem sempre me aconselhou foi Magno Malta. Porque é alguém que coloca os valores acima de qualquer coisa. É alguém que tem valor e não tem preço. É alguém que não tem medo de enfrentar os piores inimigos. E é alguém que tem escrito no olhar dele, salvo engano, é Josué, capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Em 2023, praticamente não existia PL no Mato Grosso do Sul. Era só uma legenda que depois se utilizava para fazer composição. Não tinha diretório, não tinha nada.
eu me tornei presidente do PL com a missão de criar o PL no Estado. Eu só fiz um pedido. Eu não junto com um esquerdista. Tudo bem? Não, está tudo bem. Com recursos próprios, eu entrei no meu carro e andei 100% dos municípios do meu estado e chegava na cidade, senador, falava assim, quem são os mais bolsonaristas da cidade? Fulano, Beltrano e Ciclano. Aí eu cometi um erro político grave. Eu não botei quem era do meu grupo. Eu botei quem era bolsonarista, independente de que grupo fizesse parte. E, principalmente, disse, não quero esquerdista e ninguém com ficha criminal. Achei que ia ser fácil. E me falaram, rapaz, vai ser bem mais complicado do que você imagina. E assim nós montamos o PL em todos os municípios do estado, que pela primeira vez na história do Mato Grosso do Sul, todos que entraram, apertaram minha mão, eu falei, a gente não junta com a esquerda. E todos tinham autonomia total para fazer o que quisessem nos municípios, desde que não colocassem ninguém de esquerda e ninguém com ficha criminal. Pois muito bem, fomos fazendo um movimento silencioso, ele se tornou gigante, e pelas pesquisas nós faríamos, senador, e todo mundo avisado que não é receber dinheiro, tá? Nós faríamos só no discurso, só na força do discurso, 20 prefeitos, de 15 a 20 prefeitos, sem dinheiro. Porque nós fomos o primeiro partido da história do Estado que bateu o pé e falou que a gente não junta nem com a esquerda, nem com a centro-esquerda. Eis que chega 2024 e o maior partido do Estado, que manda no meu Estado, que é dono do meu Estado, que controla o meu Estado, que conduz o meu Estado há quase 16 anos, que é o PSDB, e, portanto, é de esquerda, se aproxima do PL e começa a cercar. Ocasião em que eu procurei todo mundo, inclusive os políticos lá, e falei, ó, se vocês vão juntar, me avisa que eu saio, porque eu dei a minha palavra que com o meu nome embaixo não vai. Eis que fechou a janela, chegou às vésperas das convenções, eu fui chamado em Brasília para definir como que seria, ficou acordado que não juntaríamos, e olha que eu falei que eu saía de bom grado, afinal de contas o partido é meu, eu estava como um empregado, um empreiteiro. E aí, num belo dia, eu saí de uma reunião terça-feira em Brasília, estava tudo certo, na quarta-feira começam a sair notícias do meu estado que havíamos coligado com o PSDB, e insinuando que teria sido eu, e eu em silêncio. Porque, ao contrário do que falam, Darcy, eu penso muito antes de fazer as coisas, eu não ajo por rompante. Na sexta-feira, eu ainda achando que era mentira, recebi a confirmação que era verdade, mas me mantive em silêncio. No final do dia, uma pessoa muito conhecida lá, por frequentar Brasília, dá uma entrevista dizendo que realmente aconteceu e que ia passar pela minha mão. E eu me mantive em silêncio. Saí para caçar, voltei de madrugada, 7 horas da manhã, matei 4, 5 javali naquela noite, estava afiadíssimo, errei um tiro. E aí fui para uma prova de tiro num clube de tiro, inclusive com essa camiseta aqui, e recebi, aí, mais uma vez, Deus falou comigo, meu telefone toca, e é o senador Magno Malta. Falou, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul? Eu fiz um resumo, e o senador disse para mim, falou, Polon, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ficar quieto, o partido não é meu, não há nada que eu possa fazer. Vou ficar quieto. Falei, Polon, ouça de quem tem experiência. Se você não se manifestar publicamente contra isso aí, daqui para o resto da sua vida, vão falar que você se vendeu para o sistema. E você não vai poder trocar um pneu do carro da sua mulher, comprar um tênis para o seu filho, que vão falar que você negociou todo mundo. Se posicione. Bom, na época eu era casado, e quando você é casado, os dois corpos são uma só carne. A única coisa que eu falei para o senador foi, convença minha esposa. Se ela topar, é agora mesmo. Pegou, convenceu minha esposa, me entregou o telefone, minha esposa, assentiu com a cabeça, e aí eu gravei um vídeo dizendo em resumo o seguinte, olha, eu sou aquele cara que cortou a melancia e disse que melancia no PL é só em cima da mesa. Eu sou aquele cara que se comprometeu a não juntar com o PSDB no estado inteiro. E minha mãe paria um homem, e palavra de homem não faz curva. Então, para quem não entendeu, eu não vou fazer parte disso, e já que o problema é que não tem candidato, eu sou pré-candidato a prefeito, coisa que eu não queria, porque meu negócio é no legislativo, meu trabalho é todo lá.
mas eu aposto que em 2 semanas eu estou em primeiro na pesquisa, porque nas pesquisas internas dele, senador, eu estava em primeiro. Daí o medo que eles tiveram. Por quê? Eu fiz, a capital tem 500, 600 votos válidos, eu para deputado eu fiz praticamente 40 mil votos, era só cada eleitor meu pedir mais 2 votos, eu estava no segundo turno. Mas, enfim, fui destituído, fizeram aliança, mas pelo menos eu mantive a minha integridade. E até hoje eu pago um preço muito alto por isso, porque eles sabem que eu não negocio meus valores. E vira e mexe, tentam criar essa narrativa de que eu estou à venda justamente porque eu não estou. Isso é muito triste, mas eu digo em alto e bom som, muito obrigado, senador Magno Malta, porque a minha natureza era ter ficado em silêncio para não arrumar confusão, como eu disse na ligação. E o senhor me disse uma das frases que ecoam no meu coração até hoje. Ao rei, tudo, até a vida, menos a sua honra. Não permita que ninguém vilipendie ou suje o seu nome ou te desonre com a sua anuência. Não permita que te desonre em silêncio. E a partir dali, senador, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu passei a ver o senhor como um dos... Eu já lhe admirava desde 2008, quando o senhor combatia a pedofilia. Sempre foi um exemplo para todos. Mas a partir dali, eu vou dizer para o senhor, eu tive a convicção que no Senado brasileiro existe um homem de Deus, um homem honrado, um homem de coragem. E se hoje eu tenho coragem de me levantar como eu me levanto, eu devo as lições que o senhor me deu. Muito obrigado. Bom, pessoal, voltando às questões aqui. Como eu disse, a primeira. Break news, novidade para o setor do tiro. O Lula é presidente. Parece que tem gente que ainda não entendeu. Infelizmente. Infelizmente. As pessoas estão levando a coisa no banho-maria a ponto de... E eu fiz questão de pedir essa agenda aqui com o Darcy. Eu falei, eu preciso ir lá em Vitória, eu preciso ir lá no Espírito Santo para levar esse recado, porque eu sei que as pessoas que estão aqui vão fazer o conteúdo dessa reunião aqui, se espalhar no estado inteiro, principalmente no nosso segmento, e eu já faço um apelo a todos os armamentistas, a toda a segurança pública e a todas as pessoas que se preocupam com a legítima defesa e com a segurança. Nós, do Brasil, apelamos a vocês, capixabas. Nós precisamos eleger Maguinha Malta senadora. Peço a todos os armamentistas. Espalhem esse recorte em todos os clubes de tiro, em todas as lojas de arma, tá? Em todas as lojas de arma, todos os CACs, porque há essa necessidade. O senador Magno Malta nos auxilia, nos ajuda, é muito generoso, só que, com todo respeito, senador, ela tem a virilidade da juventude, a força do jovem. O senhor tem a virilidade do homem, só que o senhor carrega tanto piano, tanto piano, tanto piano, que eu sou um dos que mais lhe incomoda. Eu estou sempre todo lá te pedindo, e eu tenho certeza que a Maguinha é alguém que não só vai me receber, como vai me pegar pelo braço e vai comprar essa briga junto com o senhor. E essa energia para nós do segmento é necessária. É muito necessário. É claro, já que são 2 votos, nós temos um menino, o Leonardo Monjardim também, que está aqui, e é sempre bom a gente contar com a ajuda. Mas fundamental, eu digo a todos os armamentistas, porque hoje em dia tem gente que vai na minha rede social e fala, não está tão ruim, no Lula 2 vai aliviar. Eu não sei o que o pessoal está fazendo, se está comendo estrume, ou qual é o problema. Não vai aliviar. Não vai aliviar. Nós estamos caminhando a passos largos rumo a um regime ditatorial sangrento. E parece que as pessoas não entendem. Todas as dificuldades do segmento, todas são de propósito, têm método. Eles estão o tempo todo tentando fazer o desarmamento absoluto no Brasil. O tempo todo.
sem exceção, todos os dias. E isso é algo que me incomoda muito na direita, porque nós permitimos que andem entre nós desarmamentistas. Os esquerdistas não, todos são desarmamentistas sem exceção. Por quê? O objetivo principal deles é impor uma ditadura e o último degrau antes de uma ditadura é o desarmamento absoluto da população. É condição sine qua non, é condição sem a qual não ocorre a implantação de uma ditadura sem desarmar toda a população. Então, todos os esquerdistas, sem exceção, são desarmamentistas e lutam por isso de forma árdua e regular. Agora, nós permitimos que entre a direita transitem candidatos que são a favor do desarmamento. Isso é inadmissível. Isso é impensável. Porque você não permitir que um pai de família possa defender a vida do seu filho é o que há de mais vergonhoso e antinatural no mundo. Ah, mas e os cristãos? Quem que falou que o cristão defende a vida? Veja o que falou aqui em cima. Eu não lembro quem que é. Nós não defendemos, assim que eu vou parafrasear Tolkien, eu não admiro a armadura pelo seu brilho, a flecha pela sua agudeza ou o guerreiro pela sua bravura. Eu admiro aquilo que eles defendem. A arma nada mais é do que um objeto. Eu admiro o que ela defende. A vida, a família, o direito de propriedade e, principalmente, a liberdade, que é o que as pessoas se esqueceram. Então, meus amigos, nós estamos durante um governo que quer a nossa aniquilação total e absoluta, que quer o nosso desarmamento total e absoluto. Nós estamos diante de uma realidade que ontem invadiram várias fazendas no meu estado e a polícia simplesmente disse que só iria no outro dia. E são as mesmas pessoas que são proibidas de comprar uma arma de fogo. São as mesmas pessoas que são proibidas de poder se defender. E ainda que estivesse na zona urbana, a polícia não vai chegar. Inclusive o STF já decidiu que a segurança pública não responde pela sua segurança individual. E eles impedem você de se defender. Só alcança água para mim, Darcy, por favor. Então, pelo amor de Deus, acordem para entender que não existe esquerda democrática. Eles querem a dominação total, e a dominação total impõe o desarmamento total. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Eu, antes de ser parlamentar, eu levantava várias denúncias do próprio segmento. Algumas federações e confederações que faziam lobby desarmamentista na Câmara, que ainda fazem. Uma empresa muito importante do segmento, que é responsável pelo desarmamento no Brasil, outras entidades que nos sabotam, outros influencers que a gente sabe que são criminosos. Por que que de 2022, desde que abriu a urna no segundo turno, eu não falei mais nada? Porque por mais grave que sejam essas situações, é menos pior do que o que a gente está vivendo hoje. Então, se nós dissiparmos atirando dentro da trincheira, fazer uma depuração, vamos procurar o armamentista de verdade. Então, todo aquele que não for o armamentista de verdade, nós vamos esculhambar. Não vai sobrar ninguém para nos defender. Repito, não tem uma manifestação minha contra nenhum desses desde que acabou as eleições de 22, porque ali eu sabia o que vinha pela frente e ainda não acabou. Eu só vou descansar sabendo que o confisco não aconteceu 31 de dezembro de 2026, depois que o Flávio ganhar em outubro. Porque é isso que eles querem. É isso que eles querem. Então entendam, nós estamos vivendo um governo totalitário e totalmente desarmamentista. Tá? Ah, ouvi ali alguém que veio me comentar, nossa, são tão poucos os que defendem o armamento no Brasil, porque tem a questão da doutrinação, então não sei o quê. Vocês sabem por que são tão poucos? Porque não é atrativo. Não é atrativo porque, primeiro, existe um preconceito muito grande. Segundo, converte muito pouco voto, porque a gente é uma panelinha, é muito pouca gente. E terceiro, quando você tenta ajudar,
Vêm os grandes detentores do saber da internet e descasca o cara e arrebenta ele na internet e não se dá o trabalho nem de ligar para falar nada. Nada. Eu, desde que tomei posse, eu falo, me mandem sugestões. Hoje, até hoje, eu recebi 3, foram muitas, e todas eu já fiz. Todas. Só que o pessoal quer derreter na internet. Então, acordem, o governo atual quer o desarmamento absoluto. E foi por essa razão que eu me tornei parlamentar. Essa foi a razão em específico que eu me tornei parlamentar. Impedir o confisco absoluto, que foi falado na pré-campanha e na campanha que seria feito, e a primeira minuta que veio do decreto, veio com confisco absoluto. Tá? E ela vazou e quem acompanhava viu. E, misteriosamente, todo mundo esqueceu disso aí. Então, nós já estamos na segunda parte do que eu tenho para falar. Por quê que eu me tornei deputado e o que eu faço no meu mandato? Antes mesmo de tomar posse, encerrado o segundo turno, eu fui para Brasília e todos os dias busquei acesso ao governo de transição quando eu consegui essa minuta. E graças a uma janta que nós tivemos, organizada pelo senador Lucas Barreto, na casa dele, com o Arthur Lira, não teve confisco no Brasil, mudou o decreto. Quem impediu, por mais problemas que a direita tenha com o Arthur Lira, não tomaram todas as armas e não fecharam todos os clubes, porque o Arthur Lira bateu o pé e não deixou. Tá? Então ele pode ter todo o defeito do mundo, mas isso aí, ele era o cara que estava no lugar certo e com poder para fazer isso, e fez. Mas, segunda-feira, dia 1º, Lula fez aquele decreto. No dia 2, todo mundo já tinha esquecido que a gente ia sofrer o confisco absoluto de tudo. Posteriormente, o decreto ainda mais pesado, ainda mais difícil, nós passamos meses lutando. E ainda no primeiro semestre eu consegui levar à votação um PDL que derrubava todo o decreto do Lula. Todo. Fiz um vídeo falando, gente, por favor, mobilizem-se, mobilizem-se. Ao que os especialistas de internet começaram a falar, não, ele está fazendo alarde, o jogo já está jogado, ele só quer fazer alarde. Ninguém apoiou. Sabe o que aconteceu? Perdemos por 3 votos. Perdemos por 3 votos. E tudo aquilo que a gente faz em absoluto, sempre tem alguém que vai falar que não adianta ou que é cenoura de burro. Eu falo, ótimo. Eu nunca tive acesso a nenhum deputado como eu dou acesso hoje para todo mundo. Qual que é a sugestão de vocês? Qual que é a dúvida de vocês? Nada. É só tacar pedra, é só bater. E sabe o que é o mais engraçado? Quando eles falam que nós não atuamos na pauta de armas, porque se ela passar, o discurso acaba, eles utilizam, Darcio, como exemplo, o deputado do divórcio. E falam que o deputado do divórcio, depois que acabou o divórcio, ele caiu no ostracismo e sumiu. Aí um dia no aeroporto, eu indo para o Rio de Janeiro, eu peguei um avião com a filha do deputado do divórcio. E fui perguntar para ela, para a Laura Carneiro, qual que era a história, porque no setor armamentista sempre usavam isso aí. Aí eu fiquei sabendo que o deputado do divórcio, depois que o divórcio passou, se tornou senador do divórcio, foi reeleito, hoje é nome de rua, nome de ponte, e a filha dele é deputada até hoje lá comigo. Então você vê que as pessoas... A mais corajosa é a CPI do narcotráfico. Os caras não têm nem criatividade para inventar um exemplo. Porque é evidente, se a pauta de arma passa, se a gente tem mais direitos, são mais pessoas interessadas, é mais fácil de tocar. Os Estados Unidos é o que é, lá até a esquerda defende arma, porque sabe que se for contra, arrebenta. Por que tem academia de musculação em toda a esquina? Porque tem um monte. O dia que a gente tiver um monte de clube em tudo quanto é esquina, a coisa divulga. Mas não, o negócio é bater. Por quê? Dá engajamento, dá view. Existe um canal no YouTube que ele só... A única coisa que ele faz é falar mal de mim, porque ele não tem assunto, ele não tem trabalho. Reclama do ProArmas que a gente fez, eu fui fundador, hoje eu não integro mais a administração, porque fui fundador e pelo mandato eu não posso, mas ainda incentivo, ajudo. E falo, cara, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Bicho, amanhã de manhã, 6 da manhã, o sol vai nascer, vai lá e faz a tua. Porque a minha parte eu estou fazendo. Eu dei a cara a tapa. Outra, por que temos poucos apoiadores? Pessoal do segmento fica o tempo todo. Política não adianta, política não adianta, política não adianta. Ora, então vocês falam de política para quê, os que dizem que política não adianta? Porque os que falam que política não adianta passam de segunda a segunda comentando a política.
Ora, você sabe o que não adianta para mim? Cabeça de bacalhau. Vocês viram alguma palestra minha falando sobre a importância da cabeça de bacalhau? Então você vê que são desonestos, mentirosos e covardes. Porque poderiam, pelo menos, ficar quietos. Vou te contar uma da associação ACCA aqui. Você lembra quando o Exército estava proibindo colocar no mesmo endereço loja e clube? E virou uma notoriedade, tudo foi esse ano e tal, não sei o quê. E aí um youtuber chamado Samuel Coach fez um vídeo criando um alarde. Cadê os deputados? Onde é que estão os deputados? Só os deputados. Fazia 3 meses que eu estava trabalhando naquilo, oficiando, trabalhando, arrumando. No outro dia, e a gente já tinha a resposta, foi publicada a resposta. Você sabe quantos vídeos ele fez para falar cadê o deputado? Nenhum. Nenhum. Quando a gente foi botar o PDL, o segundo PDL no Senado para votar, eu tinha votos a favor, eu tinha contado os votos, eu tinha conversado com os senadores, e doente, andando naquele carrinho lá, sem poder levantar, eu vi a pauta ser vendida e sabotada, e esse mesmo garoto foi na internet para falar, alguém veio aqui para atrapalhar. Já explico por quê. Então, nós precisamos primeiro parar de se autodestruir. Porque ninguém quer mais ajudar. Porque a Marussa, que é do agro, que não deve um voto para a categoria, pegou para tentar resolver um negócio da caça no Exército, distorcer o que ela fez e comer ela no pau na internet. Nunca mais ela faz nada de arma. Você sabe o que os deputados me falam hoje lá na Câmara? Polon, a gente até vota com você, mas ele não quer se envolver, não, porque seu pessoal é muito difícil. Tá? E todos os dias, dia sim, dia também, falam que eu abandonei a pauta, eu não faço pauta. Sabe por quê? Porque eu tinha 2 opções. Ou eu continuava com o engajamento do meu YouTube, que estava muito bom, obrigado, ou eu ficava quieto. E cuidava da vida das pessoas. Eu mantive silêncio. Porque se eu fizer alarde do que eu estou fazendo, não vai andar. No 4119, que era um projeto que prejudicava muito a vida da gente, eu consegui uma solução que resolveria o problema de todas as pessoas que querem armas no Brasil, todas. Eu ia restringir o Estatuto de Desarmamento a bandido. Fiquei quieto, coloquei lá uma emenda, ia passar até que um colega, que eu não vou nominar, ao contrário dele, que faz questão de me nominar, fez um vídeo dizendo, consegui, tive uma ideia, vou resolver tudo. Aí, dentro do Ministério da Justiça, tem uma moça que é a CEO do Instituto Igarapé, que entende disso aqui, fez uma ligação e, pum, cortou. Sabe o que é pior? Eu passei 6 meses, todos os dias na Câmara, evitando sozinho que isso aí fosse votado. Sozinho. E aí eu fazia vídeos pedindo ajuda, essas pessoas falavam, não, é alarde, é escândalo. Pois é, um dia que eu tive um problema de saúde, me ausentei e votei pelo Infoleg, pelo aplicativo, adivinha o que aconteceu? Pautou, votou e passou. Então eu trouxe isso aqui para vocês, para mostrar por que toda a esquerda, todas as ONGs de esquerda, toda a imprensa de esquerda dizem que não é que eu sou o parlamentar que mais trata desse assunto, eu sou o parlamentar na história do Brasil que mais atuou nesse assunto, seja nas manifestações, seja no trabalho de bastidor, seja em proposição legislativa. Aqui estão 5 volumes de requerimentos, ofícios, solicitações, projetos de lei, e o 6º está para sair. Todas as coisas, inclusive essa aqui, a gente já provocou. Tudo. Polon, mas você não fala. Por quê? Porque quando nós enviamos um ofício dizendo que o CR não tinha prazo na lei, se nós tivéssemos feito alarde, eles tinham mudado. E aí a Polícia Federal alterou e disse ainda que foi a nosso pedido. Todo mundo já esqueceu. Quando o CIMAF parou de emitir a guia do CIMAF, nós construímos junto com Aqui Tem Javali, com o Rafael Salerno, com a CNA, com a FPA, e reestabelecemos a autorização de caça no Brasil. Todo mundo já esqueceu. Quando os CRAFs iam vencer todos no meio desse ano, eu estou há mais de 2 anos explicando para eles que tem que ser jogado para frente, porque não tem como, todo mundo já esqueceu.
Nós conseguimos agora que ficasse escalonado em 12 grupos por aniversário, dentre os quais 8 estão para o ano que vem, e nós estamos trabalhando para jogar os 4 desse ano para o ano que vem também, e todo mundo já esqueceu. Inclusive o próprio ministro da Justiça reconheceu isso e disse que está trabalhando para jogar tudo para o ano que vem. Então esse aqui é o bastidor que não existe. Esse aqui é o trabalho que não foi feito. E vocês sabem o que é o mais absurdo? É ver gente que estava comigo lá atrás e viu o Darcio eu tirar do caixa do meu escritório de advocacia mais de R$1,5 milhão do meu escritório de advocacia para bancar a criação do ProArmas, que sabe que a AMPA é uma associação sem fins lucrativos de adesão gratuita, e sabe que o ProArmas Cursos e Eventos é uma empresa onde o único sócio e dono sou eu, e que eu deixaria disponível uma plataforma de curso igual o Eduardo Bolsonaro tem, igual o Nicolas tem, igual todo mundo tem. Pessoas que viram isso lá atrás, eu sempre deixei isso claro, falar que eu desviei dinheiro do ProArmas, sendo que o ProArmas tem caixa zero e a empresa que vende curso, evento e pacote de serviço, eu sou o único sócio. Então eu desviei dinheiro de mim. É só isso que eles têm contra mim. Não é gente é gente que inclusive hoje está dentro do PL. Não é fogo amigo. Isso aí não é amigo nem dele. Então, meus amigos, aqui tem 3 anos de atividade parlamentar. 3 anos de atividade parlamentar. Eu não publico isso aqui na internet porque tem dados sensíveis aqui que expõem as pessoas, mas eu estou levando em todos os estados para quem quiser olhar. É só pegar e ir ali do lado e olhar. Não existe nenhum requerimento desses que foram divulgados na internet, o pessoal fazendo alarde, festa, que nós não fizemos. Não existe uma ideia legislativa que nos foi apresentada que nós já não tivéssemos feito. Interessante 2, que são motivo de chacota. A primeira, você utilizar o saque do FGTS para comprar arma sem imposto, sua primeira arma. E aí, claro, é cenoura de burro, é uma bobagem. Nenhum argumento válido contra, porque você tem a possibilidade de argumentar, mas nenhum argumento válido. O motivo é muito simples, nem todo brasileiro ganha mais de R$5 mil, ou melhor, 95% dos brasileiros não ganham R$5 mil por mês. E para essa pessoa que quer defender a sua vida, a vida da sua família, ele tem o direito de acessar o dinheiro que é dele, que é do FGTS, para fazer o que ele quiser, e nesse caso comprar uma arma para se defender. Mas fui muito criticado. Detalhe, todo mundo que quer ter arma e que é pobre, vem na minha rede social agradecer, porque fala assim, deputado, eu levei 5 anos juntando R$100 por mês para conseguir comprar minha primeira arma. E graças a esse projeto aí, eu sei que os outros não vão passar por isso. Mas qual que é o grande argumento para bater nas leis que eu faço? É cenoura de burro. É ano eleitoral. Detalhe que os projetos são de 2025 e 2024. Aí fica difícil, porque de 2 em 2 anos é ano eleitoral. Então tudo que eu faço, não, é porque é ano eleitoral. Não, é porque ano que vem é ano eleitoral. Bom, todo ano no Brasil ou é eleitoral, ou no outro ano é ano eleitoral. Vocês perceberam que o setor é o que mais agride quem está trabalhando para tentar ajudar. É impressionante. Ah, Paulo, então por que você não manda todo mundo para aquele lugar e desiste? Porque eu não faço isso para ouvir palma batendo, eu não faço isso porque eu acho legal, eu faço isso porque não é sobre armas, é sobre liberdade. A liberdade dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Eu sei o quanto eu paguei e pago todos os dias, caro, para saber que no último dia da minha vida, eu não vou ter vergonha de olhar para a cara do meu filho e falar o que seu pai podia ter feito para que você crescesse num país livre, ele fez. Porque tem muito covarde aí se escondendo atrás da internet que não tem coragem de fazer metade. Cargo público, meus amigos, é um ônus que quem entra para trabalhar sério sabe. É ameaça de morte, é perseguição, cobrança na feira, o pau quebrando. Então é simples. Meu trabalho está ruim? Amanhã, às 6 da manhã, o sol nasce. Faz melhor. Dá seu nome à disposição, porque boa parte do que eu construí na militância do armamento, eu era um simples advogado. Eu fiquei conhecido no Brasil inteiro como advogado.
Eu me tornei deputado depois e submergi toda essa minha atuação como ativista para não prejudicar isso daqui, porque se eu ficar divulgando as coisas antes de acontecerem, eles vão lá e vão travar. Então, eu prefiro o resultado do que a pirotecnia. Eles preferem a pirotecnia. É simples, bota seu nome à disposição, tem cara aí que se for para eleição ganha. Cai para dentro, vem fazer melhor. Nem sugestão para nós não dão. Então, qual é o grande motivo? O motivo é um só. Eu não quero ser omisso enquanto meu país se torna uma ditadura. Eu não quero carregar essa vergonha. Eu quero morrer com a certeza que em tempos de crise eu não me acovardei e não me omiti. Porque o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. E essa frase não me pertence. Essa frase foi dita por Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça do Lula, durante a campanha do referendo de 2005, que foi quando eu comecei a engajar nisso aqui, desde 2005. O Estatuto do Desarmamento não pretende tirar arma de bandido. Em alto e bom tom. Tem no YouTube o vídeo dele falando. Então, para que ele serve? Para os objetivos mais absurdos que vocês podem imaginar. Primeiro, proteger vagabundo. Literalmente, o Estatuto de Desarmamento foi feito para proteger marginal, porque os criminosos fazem parte da base eleitoral e de apoio desse desgoverno criminoso. E ele está protegendo os seus eleitores. Ele sabe que cada casa que é invadida e as famílias são barbarizadas, como aconteceu lá em Lucas do Rio Verde, onde um sujeito entrou na casa de um caminhoneiro, violentou e matou as 4 filhas, crianças dele e a esposa. Se essa mulher tivesse um revólver, por mais vagabundo que fosse, e desse um tiro na parede, o cara não tinha entrado. Ele sabe que todos esses milhares de assassinatos, de roubo de carro que acontece porque o vagabundo sabe que nós não temos como nos defender. Ele sabe que pelo mapa da violência, onde está as manchas de violência, onde tem clube de tiro, tem menos assalto, porque lá o povo circula armado. Ele sabe que a inteligência de São Paulo pegou áudio do crime organizado e falou, ó, não é para roubar carro no bairro tal, porque ali tem muito CAC. Eles sabem, o Estatuto de Desarmamento é para proteger vagabundo. Eles sabem que os criminosos invadem fazendas, violentam as mulheres, assassinam todo mundo, põem fogo na sede e a polícia não chega. E ele não quer que essas pessoas possam se defender. Na noite de hoje, tinham fazendas sendo invadidas no meu estado e eu só não estava lá na fazenda para defender porque eu estava aqui. Porque eu falei no meu estado que todas as vezes que tiver isso, me chamar e eu tiver, eu vou estar lá na linha de frente. Lá na linha de frente. Como eu estive nas outras vezes, e graças a Deus não foi preciso efetuar nenhum disparo. O Estatuto de Desarmamento é feito para proteger bandido. Por quê? A arma de fogo impõe ao marginal um temor reverencial, uma dissuasão racional. Onde ele sabe que o sujeito pode estar armado, ele não vai. Ele pensa 2 vezes. E isso cria uma coisa que chama efeito auréola. Se só eu estou armado aqui, todo esse meu campo de visão está protegido. Se o carro de trás está armado, eles não vão assaltar o carro da frente. E é isso que eles querem, proteger bandido. Enquanto vocês ficam com medo de tomar um tiro na rua, ser assaltado, vocês não têm tempo de pensar em política, de fazer política, de se expor, porque é perigoso. Só isso já seria um motivo para tornar inconstitucional essa lei absurda, essa lei assassina, essa lei genocida, que é o Estatuto de Desarmamento. Mas é ainda pior. O Estatuto de Desarmamento tem como objetivo enfraquecer a soberania de um povo. Então, o que tem a ver com soberania, Polon? É simples. Os comunistas são internacionalistas. Nunca foram, nunca serão patriotas. Odeiam as cores da nossa bandeira, odeiam os valores do nosso país. Eles têm até o hino da Internacional Comunista que eles tocam. Eles querem a fragilização, eles querem a criação de um único bloco onde o narco-estado possa mandar. Mas por que o desarmamento afeta a soberania, Polon? É simples. Tenta invadir o Texas. Só tenta.
No Texas, um moleque de 12 anos ganhou um AR-15 para caçar esquilo. Lá no Texas, atrás de cada moita, cada arbusto, cada árvore, cada barranco, tem um caipira igual eu, que eu sou caipira, eu sou do interior do Brasil, que atira de fuzil desde os 10 anos de idade. Então só tenta. Todas as nações, quando estão precisando se defender, armam o povo. A própria Ucrânia, que até pouco tempo atrás desarmava a população, estava distribuindo arma para o povo lutar. Cuba, que desarmou a sua população, estava distribuindo arma, porque acha que vai ter que lutar. Porque um povo armado consegue se defender de nações invasoras, consegue impor a defesa do seu território. Porque é impossível você tomar um país onde as pessoas se armam. Você quer um exemplo? Estados Unidos lutando com o Vietnã. Estados Unidos é a maior potência. O Vietnã é um botãozinho. Por que os Estados Unidos perdeu? Porque para ganhar tem que matar a população inteira do país. 20 anos de guerra, perdeu. Então, o desarmamento faz parte da fragilização das fronteiras, para os narcos ditadores poderem entrar aqui com tranquilidade. Porque se todas as fazendas da divisa do Brasil, o cara tivesse lá arma à vontade, munição à vontade, gente treinada à vontade com ele, o exército não precisava ir lá, a polícia não precisava ir lá, ele não deixava o vagabundo passar. Ele não deixava o vagabundo passar. Então, olha como essa lei é nojenta. Proteger bandido, fragilizar a soberania do país e ainda algo pior, viabilizar uma ditadura. Aqui vem aquela frase do Bolsonaro, um povo armado jamais será escravizado. Por quê? Porque se o Estado quer te desarmar, significa que ele quer fazer com você algo que se você tivesse armado não ia deixar. Eles precisam baratear o custo da violência estatal. O que isso quer dizer? Que se eu for na sua casa, te prender ilegalmente, te barbarizar, matar sua família, você pode reagir. E por isso ele precisa de você desarmado. 1/4 aproximadamente do território brasileiro em números de população estão sob domínio do crime organizado. É 1/5, né? 20%, 1/5. Ou seja, não é 1/4, mas de cada 4 pessoas no Brasil, 1 vive sob o domínio do crime organizado. Não está sob a soberania do país. Eles falam em soberania, que soberania é essa onde mais de 25 milhões de pessoas estão sob o domínio do crime organizado. 25 não, 50, porque são 200, né? Mais de 50 milhões de pessoas. Onde o Comando Vermelho invadiu um apartamento lá para cobrar IPTU, né, por mês. Cobra o gás, cobra a luz, cobra o troço, ocupou o espaço do Estado. Por que o Estado não vai lá e retoma o seu território? Porque eles têm armas. Igual o Enéas falava, por que em vez de roubar você, o drogado não rouba o traficante? Porque o traficante está armado. Então tem método, eles sabem que um povo armado não vai permitir ser transformado numa ditadura. Por isso a segunda emenda assegura a proteção dos americanos contra o Estado. A função da segunda emenda é basicamente proteger a primeira, que é a liberdade de expressão, e proteger as pessoas do Estado totalitário. A legítima defesa é consequência dessa proteção. E isso o brasileiro não consegue entender, porque o brasileiro acha que o Estado é um benfeitor, é um pai, é o cara que vai te ajudar. E não vai. Ele vai te roubar e te subjugar. Ah, Polon, mas você está dizendo então que a gente vai usar arma para se levantar? Não. A gente vai usar arma para se defender. Para defender a nossa casa, a nossa vida, o nosso patrimônio, a nossa propriedade e a nossa liberdade. Só esses 3 motivos já deveriam ser o suficiente para ninguém dormir mais, revoltado. Revoltado. Mas existe um quarto que é ainda pior, que todos esses. Quando o mais comum dos cidadãos toca naquele objeto frio de metal, que eu vou ilustrar com esse papel aqui, pela primeira vez, e toma consciência que a primeira linha de defesa da sua vida, da sua família, do seu patrimônio, não é o telefone, não é a força policial, que tem a obrigação de fazer a segurança pública, mas é ele, enquanto homem, pai de família, ou a mulher,
para evitar que seja violentada, para proteger sua prole, para proteger a sua casa, essa pessoa sofre uma mudança irreversível. Quando ela toca naquele objeto frio de metal, ela entende que ela tem que reagir. Porque o maior crime que o Estatuto de Desarmamento cometeu na cabeça dos brasileiros foi incutir no coração das pessoas o não reaja, não reaja, não reaja, como um mantra, não reaja, não reaja, a ponto de criminalizar a vítima. Tomou um tiro porque reagiu. Mentira. Tomou um tiro porque esboçou reação. Mentira. E assim eles criam esse mantra, não reaja, não reaja, não reaja, e aí o sujeito fica condicionado a não reagir. E se torna uma ovelha que pode ser conduzida do jeito que eles quiserem. E aí o crime te ataca e você não reage. Os políticos roubam e você não reage. O Estado não te entrega o mínimo e você não reage. Uma corte usurpa poder e destrói a democracia do Brasil e você não reage, porque você foi ensinado e condicionado a não reagir. E quando eu digo reação, não é armada, é reação moral, reação intelectual, reação verbal, que pelo menos você expresse a sua indignação, coisa que não está sendo tolhida. Você reage, você enfrenta, porque você sabe que quem lhe deu essa autoridade e obrigação de reagir foi o próprio Deus, porque não existe sequer direito à vida se não houver meios eficazes de protegê-lo. Simples assim. E no Brasil a legítima defesa sequer é uma garantia constitucional, é um mero excludente de ilicitude. Olha o absurdo. Mas nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que reconhece o direito à legítima defesa e nem assim é respeitado. E é por isso que a situação está do jeito que está. É por isso que eles louvam tanto o desarmamento, porque o desarmamento entrega para eles um grande pacote. Protege a sua base eleitoral de criminosos, protege um Estado totalitário, tira de você o direito de se defender, tira de você a possibilidade de defender a soberania do seu país, te entrega numa bandeja e incute no seu coração o espírito de vítima, de quem não reage, de quem não tem coragem, de quem se submete a todo e qualquer abuso. É esse o grande mal do desarmamento. Tirar de nós a esperança, a centelha, a possibilidade de se indignar e se levantar contra o mal. É contra isso que a gente luta. E é por isso que não é sobre armas essa discussão, é sobre liberdade. Os CACs e os que têm arma para legítima defesa têm a legitimidade para se preocupar com a burocracia e com os avanços dos pedidos totalitários do governo. No entanto, quando nós estamos lá gritando por anistia e justiça e a liberdade de inocentes que foram presos porque falaram, deveriam ser os primeiros a se levantar junto, porque sabem que é por liberdade que a gente luta. E que esse instrumento frio de metal nada mais é do que a materialização de um equipamento que protege a sua vida e a sua liberdade. Em algum momento se esqueceram disso. Em algum momento se perderam. Interessante, Darcy, que você citou a bancada evangélica, e eu conversando com um pastor que é deputado, ele falou, olha, Polon, eu só não entendo muito isso aí, tal, não sei o quê, sou contrário. Isso, Eli. Falei, Eli, o cristão, ele não tem o direito de ter arma. Eu entendo isso. Eu falei, exatamente. Ele tem a obrigação. Ele é obrigado. Como assim? Falei, meu amigo, o pater família, ele é, por ordenação divina, sacerdote, profeta e rei dentro da sua casa. Ele tem a obrigação de, dentro da sua casa, cultivar a palavra, pregar, de profetizar, mas principalmente de defender como um rei defende o seu castelo. O que você acha que aconteceria com Davi se quando Deus mandou ele se levantar contra Golias, ele falar, eu sou pacifista, eu prefiro morrer do que tirar uma vida. Ele não seria rei. Então você, pai de família, por mais cristão que você seja, você não tem o direito de, durante uma agressão injusta, falar, não, eu prefiro morrer porque eu sou cristão. Não, você tem a obrigação lhe dada por Deus de defender a sua casa, a sua esposa, os seus filhos. É obrigação.
Porque um cristão ele não deseja a morte de ninguém, muito pelo contrário. Ele deseja que a agressão injusta pare. E se eventualmente for necessário que eu utilize algum meio letal para isso acontecer, eu vou utilizar porque eu sou obrigado a defender a minha casa, a vida dos meus filhos e a minha vida. Mas, como cristão, vou orar para que antes do sujeito cerrar os olhos pela última vez, se arrependa dos seus pecados, aceite nosso Senhor Jesus Cristo e encontre com Deus do outro lado. Então, quando qualquer cristão falar que é desarmamentista porque crê em nosso Senhor Jesus Cristo, lembre a ele que, primeiro, nosso Senhor sempre foi muito claro que, por motivo justo, você tem que se defender. Exemplo, quando ele defende a honra do pai dele, dos vendilhões do templo. Veja, Jesus não teve um ataque de fúria e saiu brigando. Ele parou, pensou, fez um chicote. Imagina o tempo que ele levou fazendo um chicote e foi lá e cobrou justiça pela honra do nome do pai dele. O apóstolo Pedro, que ficava ali junto com Jesus, andava armado o tempo todo. Ah, Apolão, ele não tinha fuzil, lógico, porque não existia, ele tinha uma espada. A ponto de Jesus, quando volta, falar para eles, vocês têm arma? Não, não tem. Então vende a capa e compra uma espada. Seria o equivalente a falar, vende seu carro e compra uma arma, para poder se defender. Esse é o Jesus que eles querem dizer que é desarmamentista. A modernidade, o modernismo tenta vender o Jesus como um hippie de sandália que aceita tudo e concorda com tudo e está tudo mil maravilha. Gente, Deus é eterno. O Deus de hoje é o mesmo lá de Gênesis 1. Ele não muda, não se engana e não engana ninguém. Então, mesmo o Senhor dos Exércitos, terrível, forte, todo-poderoso, é o Deus de hoje, que é completado na nova aliança, a mensagem é completada, porque ela vem, a revelação vem vindo de pouquinho, ela é entregue em sua totalidade na nova aliança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o mesmo Deus. Jesus é infinito em misericórdia, mas também infinito em justiça. E esse Deus infinito em justiça diz que você, pai de família, é obrigado a defender a sua família, a sua vida e o seu patrimônio. Muito bom. Então eu digo a vocês, nós temos um desafio muito pesado pela frente. Uma das atuações mais criticadas do meu mandato é pegar porte por categorias e fazer um projeto de lei para andar de pouquinho. Você sabe por que eu faço isso? Porque mais da metade da população brasileira sequer sabe que nós ganhamos o referendo em 2005. Mais da metade sequer sabe que pode comprar arma. Então, quando eu faço, por exemplo, porte de arma para veterinário e sai a notícia, todos os veterinários vão atrás. Aí ele vai na loja e fala, aprovou o porte de arma para veterinário. O cara da loja fala, não aprovou não, mas você pode comprar. Eu tive em Ji-Paraná, fazendo a pré-campanha do Bruno, que é outro senador do Bolsonaro, 8 veterinários me pararam na feira agropecuária, em ocasiões diferentes, para falar, puxa, deputado, eu não sabia que eu podia comprar arma, eu achei que depois que o Lula entrou, esse negócio de CAC tinha acabado. Então, as pessoas dizem, o importante para vencer a pauta de armas é divulgar, produzir cultura, produzir material. Olha como nós estouramos a bolha com um negócio desse. Olha como o troço virou notícia dentro de um segmento que não sabia. E aí eu volto a dizer, teve alguma crítica válida? Teve alguma sugestão? Não, é simplesmente falar, não, é só cenoura de burro. Sem contar que cada categoria que passar é um tijolo a menos do Estatuto de Desarmamento. Então eu volto a dizer, meus amigos, isso aqui existe porque desde o primeiro ano do meu mandato, tanto no gabinete quanto na plataforma do ProArmas, tem um lugar lá para você fazer denúncia de pedidos ilegais e irregulares. No Mato Grosso do Sul, eu tenho um representante em cada município, em cada loja, em cada clube, que trazem para mim todas as demandas. Eu pego junto, levo para Brasília e faço os pedidos para resolver. Veja, não é trabalho despachante, não. Eu pego, mostro que o problema existe em bloco e tento resolver em abstrato. Exemplo, delegacia no meu estado está proibindo comprar arma curta para caça. Eu oficiei, lá em cima mandaram que era direito. De novo negaram, eu oficiei de novo mandando cumprir, que foi exatamente aquilo que você falou. Então eu vou fazer um pedido e peço que vocês levem esse pedido para todas as lojas, clubes, CACs, atiradores, todo mundo do estado.
juntem nos donos de clube e loja todas as ilegalidades e todos os pedidos atrasados há mais de 6 meses, com prova, com print, com relatório, e entreguem no gabinete do Dárcio. O Dárcio vai trazer para nós e nós vamos resolver isso aí, que foi aquilo que você pediu, que é o que está aqui. Nós já fazemos isso, nós só não divulgamos. E aí eu peço que vocês divulguem o nosso trabalho, conheçam o trabalho do ProArmas, quem não conhece. Quem quiser aderir à AMPA, que é gratuito, fique à vontade. Quem quiser assinar a plataforma, fique à vontade, que acaba ajudando direto ou indiretamente o nosso trabalho. Mas entendam de uma vez por todas, ainda que nós chegássemos a viver no estado utópico, onde não precisa de polícia, onde não precisa de nada, onde ninguém faz mais nada, onde o leão, em vez de comer carne, pasta, ainda assim você deveria ter a sua arma de fogo, porque o diabo não dorme. Então, só tem um jeito de saber que ele não vai vir bater na sua porta. Você está preparado para esse dia, e claro, assim como eu, ser um bom anfitrião, eu sempre ofereço o melhor que eu tenho na minha casa para quem vai me visitar. Então, se você for a convite, você vai comer e beber do bom e do melhor. Se você for sem convite, você vai receber também do bom e o melhor. E o bom e o melhor que eu tenho lá é um 762 plataforma R, quente. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço. Marcos Polon, que aula, obrigado. E o nosso gabinete está, sim, à disposição da defesa da vida, não é nem dos armamentistas, né? Da defesa da vida. Quero só, antes de encerrar, informar que hoje estaremos, a partir das 3 horas, no Clube de Tiro Cariacica. O Marcos Polon, ele tem uma abstinência, né, Polon? Ele precisa atirar para poder manter a recepção sempre pronta, né? Afinal de contas, a gente tem que ter aí um nível de assertividade. Então, vamos estar lá aprendendo lá com o Rocco, com a Sol, com todo mundo. Eu vou, obviamente, dar uma aula para todos eles, né? No Rio não, tá? Eu fui num clube de tiro lá em Lins. Eu fui num clube de tiro lá em Lins, em São Paulo, e fui no outro também. E aí tem várias modalidades e tal, e o pessoal gastando munição com tiro ao prato, com isso, aquilo, outro. Eu falei, mas assim, não, eu só preciso de uma. Aí todo mundo olhou para mim, até parece, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Fui, botei a munição na arma, um tiro, tufo, o prato explodiu. Os caras ficaram me olhando assim, assustados. E engraçado, né? Eu tenho essa facilidade para atirar. Ainda bem, né? E então, assim, mantendo nosso compromisso com a defesa da vida, o nosso gabinete segue aberto. Queria agradecer muito a Maguinha Malta, Leonardo Monjardim, Elisa, por estarem presentes pela luta, o nosso senador Magno Malta, que se ausentou rapidamente para tomar uma água ali. E queria agradecer também aqui a TV Estúdio ES por estar cobrindo, o Bencast, meu amigo Leandro, Leiliane, que vieram também fazer uma cobertura bacana. E, obviamente, na próxima vinda, eu vou ver com o Marcos Polon se ele pode fazer amanhã, ainda cedo, eu vou ver como é que vai estar a agenda dele, dar um pulo lá nos estúdios do Paul Bencast para poder fazer um material com vocês, né? Afinal de contas, a cobertura que vocês fazem para esse setor é fundamental. Quero agradecer, viu, Sol? Muita sorte lá na sua disputa. Rocco, obrigado a todos. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês. E até a próxima audiência, porque não pararemos por aqui. A gente vai continuar defendendo a vida sempre enquanto estivermos vivos, porque, afinal de contas, só pode se defender quem ainda está vivo, né? Não é o que a esquerda deseja para nós. Obrigado a todos.
Pietro Fittipaldi na 4ª posição da LMP2 e nós temos Eduardo Barrichello na 6ª posição dos LM GT3. Esta é a situação dos líderes na questão dos brasileiros nesta corrida. Lembrando que nós temos 7 brasileiros nesta prova das 24 horas de Le Mans que você vai acompanhando a bordo do Corvette do Nicky Catsburg.